Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar sobre a Páscoa. Chocolate! Não, tem nada a ver com chocolate não. Tem nada a ver com chocolate. Mas eu aceito também um pedacinho, tá bom? Não rejeito não. Mas vamos conversar sobre a verdadeira Páscoa. Abra comigo em Gênesis, no capítulo 15. Ai, irmã Mariana, mas você vai falar sobre a Páscoa não em Gênesis, é em Êxodo. Calma, vamos com calma. Gênesis, no capítulo 15, você vai ler comigo 2 versículos aí em Gênesis, tá? Versículo... Cadê? 13 e 14. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia. Será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Gente, aqui é uma conversa que Deus tem com Abraão. E que intimidade Abraão tinha com Deus, né? O amigo de Deus. A palavra do Senhor fala que Deus, conversando com Abraão, Deus avisa a Abraão que os descendentes, né, de Abraão seriam peregrinos em terra estrangeira, né? A palavra do Senhor fala que nós conhecemos o que aconteceu. Nós já conhecemos, né, o que aconteceu. A palavra do Senhor nos mostra que Abraão teve filho conforme a promessa do Senhor, teve neto, teve bisneto, e um dos seus bisnetos foi José. A palavra do Senhor fala que José, ele é traído por seus irmãos, né? Ele é vendido pelos seus irmãos. E José vai para o Egito. A palavra do Senhor fala que no Egito, José passa por tanta coisa, vai preso, né? Mas é fiel ali, é um homem muito temente ao Senhor, ele permanece fiel. E ali no Egito, ele se torna um governador. A palavra do Senhor fala que ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele sabe que haveriam 7 anos de fartura, mas também 7 anos de dificuldade. E nesse período de dificuldade, a palavra do Senhor fala que o povo de Israel passa por esta dificuldade, né? É uma dificuldade geral. O que acontece? A família de José precisa ir para o Egito em busca de alimento. Ali, em busca de alimento, eles reconhecem não, né? José se mostra a eles, né? Reconhecem não, José se mostra a eles. Houve aquele perdão, é tremendo. Essa passagem é maravilhosa. O que acontece? Ali no Egito, José, ele é muito amigo dos seus senhores, né? E a família de José, então, vai para o Egito. Só que o tempo passa, homens morrem, outros vêm, toma conta, né, do espaço. E então, o povo de Israel, que está no Egito, torna-se, então, escravo. Claro que eu estou falando aqui tudo muito resumidamente, né? Leia lá as escrituras e você vai saber certinho como aconteceu tudo isso. E eles se tornam escravos conforme a palavra do Senhor que foi dita a Abrão na ocasião, né, daquela conversa. Mas como Deus já havia alertado a Abraão, então o povo de Deus, descendentes de Abraão, se tornam então escravos no Egito. A palavra do Senhor fala que o povo vive em escravidão ali por um período muito longo, até então eles começam a pedir socorro para Deus. Eles pedem socorro ao Senhor. A palavra do Senhor fala que Deus levanta Moisés, o libertador. E o povo de Deus, eles querem sair do Egito para poder adorar o Senhor, mas o coração de Faraó é endurecido. Lembra o que acontece então? Vem as pragas sobre o Egito. 10 pragas no Egito. E aí, vai uma a uma, né?
E a última é a mais terrível. A última praga do Egito seria então a morte dos primogênitos. Animais, filhos, tudo. A morte dos primogênitos. Você sabe o que é primogênito, né? O mais velho. Primeiro filho, aliás, né? Primeiro filho. E aí eu quero ler com vocês em Êxodo, no capítulo 12. E eu vou alternar alguns versículos, tá? Primeiro versículo 5. Gênesis 12, no capítulo 5, diz assim: lembra que vai ter a morte ali dos primogênitos? O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Depois pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. Versículo 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento. Sim, o comerão com ervas amargas. Versículo 13. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá praga entre vós, para vos destruir quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui. Irmãos, o que acontece? A palavra do Senhor fala que como a praga, a 10ª praga estaria ali, então, a morte dos primogênitos, haveria morte naquele lugar, em todo o Egito. Só que era necessário que os filhos de Deus pegassem um animal, um cordeiro de 1 ano, e este cordeiro de 1 ano, eles teriam que sacrificar este cordeiro, e o sangue do cordeiro eles teriam que passar nas portas, no batente das portas. E aí o que acontece? A palavra do Senhor nos mostra que eles então vão comer desta carne assada. Esta é a Páscoa. O que significa a Páscoa? No original, esta palavra Páscoa, tá? É uma palavra originada do hebraico e significa pular, passar adiante, passar por cima. Seria algo como serem guardados, porque a morte passaria naquele lugar, mas iria pular as casas que estivessem com o sangue do cordeiro. Então, o significado da Páscoa é justamente essa. É o livramento que eles viveram. E aí a gente lê o versículo 14. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como o estatuto perpétuo, através de todas as vossas gerações. Glória a Deus. Versículo 15. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois quem comer pão fermentado entre o primeiro e o 7º dia será exterminado de Israel. Glória a Deus. Versículo 26 e 27. E quando vossos filhos vos perguntarem o que significa este ritual, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, quando feriu da morte os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Glória a Deus. Então, este é o verdadeiro significado da Páscoa. Naquele momento onde nós vimos ali a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o Senhor já havia orientado ao seu povo, ao povo de Israel, o que deveria ser feito. Eles deveriam então passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, comer desta carne, a carne do cordeiro. A palavra do Senhor fala também que eles, nesse período de Páscoa, eles comeriam os pães asmos, né? O pão sem fermento, né? Que simboliza a pressa na qual aquilo deveria ser feito, a pressa na qual este livramento deveria ser feito, a saída do Egito deveria ser feita. A palavra do Senhor então nos mostra que para este povo a Páscoa significava o livramento, a salvação, a libertação. O momento no qual o Senhor envia esta 10ª praga e todos morrem. Mas aqueles que estão guardados no sangue do Cordeiro
vivem este livramento porque é passado por eles. Entendeu? Olha que interessante, né? Agora nós vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 53. A palavra do Senhor em Isaías 53, no versículo 7. Lembrando que Isaías é um profeta messiânico. Ele é um dos que mais fala sobre o Messias. E a palavra do Senhor no versículo 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Foi levado por juízo o opressor, e a sua descendência quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa das transgressões do meu povo. Só até aqui. Esse capítulo 13 inteiro é maravilhoso. É tremendo esse capítulo 53. Acho que falei 13, né? O capítulo 53. Fala sobre o Cordeiro de Deus. E aí, no capítulo 1 de João, deixa eu achar. João, no capítulo 1, versículo 29. Quando já adulto, João Batista encontra Jesus Cristo e diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra do Cordeiro lá de Êxodo que precisou morrer para que o seu povo tivesse livramento? Que o seu sangue precisava estar no batente das portas para que a morte não passasse por eles? A palavra do Senhor fala que o nosso Cordeiro, esse que Isaías profetiza, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro. Esse é Jesus. Esse é Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala, ainda no Evangelho de João e tantos outros, né? A gente pode perceber. A palavra do Senhor nos fala que bem na Páscoa, porque lembra que era um memorial, era uma festa que tinha que ser comemorada anualmente, eles sempre estavam comemorando. Ali eles se reuniam, famílias, amigos, vizinhos se reuniam para celebrar a Páscoa. Então eles sempre celebravam a Páscoa porque era um memorial daquilo que o Senhor tinha feito ali no Egito, libertado o seu povo. A palavra do Senhor fala que Jesus era justamente no período de Páscoa. Ele ceiou ali a sua última ceia com os seus discípulos. A palavra do Senhor fala que então ele vai para o Getsemane. E Getsemane significa a prensa de azeite. Angustiante tudo aquilo que Jesus viveu bem na Páscoa. Muito angustiante aquilo que Jesus padeceu, chorou. A palavra do Senhor fala que ele ora ao Senhor, ele intercede por nós. A palavra do Senhor nos diz que se for possível, tira de mim esse cálice amargo. Tira de mim este cálice amargo. Não foi fácil para Jesus. Imagina que Jesus estava ali numa pressão tão grande, numa prensa tão grande, porque ele era homem. Ele era homem. Ele era Deus, sim, mas aqui ele era homem. Ele era homem. A palavra do Senhor nos mostra que ele sofreu demais. Demais por amor a nós. Ele não rejeitou a vontade de Deus, aquilo que era necessário que ele fizesse. A palavra do Senhor fala que Jesus, ele não é apenas entregue, mas ele se entrega por amor a nós. Por amor a nós, ele sofre, ele padece por causa do meu, do teu, do nosso pecado. Jesus, ele se entrega na cruz, ele padece tudo aquilo que ele viveu por causa do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser libertos. E então, ele morre. Pouco antes dele morrer, a palavra do Senhor fala que Jesus, ele declara assim, ó: está consumado. Está consumado. Está consumado.
foi necessário que o cordeiro fosse morto. Foi necessário que o sangue fosse derramado. Foi necessário. Por causa do meu e do teu, do nosso pecado. Do pecado da humanidade. E aí, não é só libertação, não é só sair da escravidão. Porque tudo isso é feito através deste derramamento de sangue, desta entrega. A palavra do Senhor fala que Jesus morre e ao terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. Sim, ele ressuscitou. A palavra do Senhor fala que então este para nós é o significado desta Páscoa. Não é mais só nos libertar, não é mais só nos tirar. O centro da palavra do Senhor está aí, na morte e ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício dele, o sacrifício que ele se entregou por amor a nós, para que nós pudéssemos ser libertos deste pecado, do nosso pecado. Ele se entregou na cruz no meu lugar, porque eu que deveria estar lá. Nós que deveríamos estar lá, nós que deveríamos pagar este preço, e ele foi quem pagou. E então, para nós, a Páscoa significa a morte do Cordeiro, mas também a ressurreição. A ressurreição. É por isso que nós ceiamos em memória dele. Ele mesmo disse, para nós fazermos isso em memória dele. Em memória dele, porque nós temos que lembrar o que ele fez. Por amor. Por amor. Ele sofreu tanto por amor. Por amor. Nós não somos mais presos ao pecado. Nós não estamos mais ligados à morte. O Senhor nos libertou. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser libertos. E nós podemos, nele, em Cristo, nós podemos viver esta liberdade sem ser mais escravo do pecado, sem ser mais escravo deste mundo. Ele nos libertou. E além de ter nos libertado, há esperança para nós. Sabe por quê? Porque nós ressuscitaremos com ele. Haverá um tempo, nós estaremos com o Senhor. E onde nós vamos estar com ele? Não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais morte. Nada disso. Ele foi na frente nos preparar lugar. Então, por fim, boa Páscoa, boa memória, boa celebração. Vamos lembrar do Senhor. Ele ressuscitou. Deus te abençoe. Espalha esse vídeo aí para todo mundo. Explica sobre a Páscoa. Estuda um pouquinho mais. Estuda sobre a palavra do Senhor. Você vai ver como vai ser bom para você. Deus te abençoe. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Eu não tenho esse dom de louvar, não. Mas eu amo louvar o Senhor. Deus te abençoe.